Olá, boa noite a todos. Mais uma semana que inicia e aqui nós estamos, né, para seguirmos com o nosso projeto de lives da Sociedade Espírita Amor e Caridade de Osório. Hoje é a nossa penúltima live desta segunda temporada. Manteremos a mesma sistemática. Enquanto a nossa convidada abordar o tema, já podem sendo colocadas perguntas lá nos comentários, e depois, numa segunda etapa, essas perguntas referentes ao tema que está sendo abordado serão respondidas dentro do possível. A exposição tem em torno de meia hora, 30 minutos mais ou menos, e vamos então tendo essa troca, né, de questionamentos e reflexões para este tema que será abordado hoje, extremamente relevante e cada vez mais importante, que é a filosofia da convivência à luz do Espiritismo. Lembrando que tanto esta live de hoje, como as outras da primeira e da segunda temporada, estão disponíveis na nossa página do Facebook e também no nosso canal do YouTube, que é a Sociedade Espírita Amor e Caridade Osório. Quem está conosco essa noite é a Luciana Flores, nossa parceira aqui desse projeto de lives e também colaboradora da Sociedade Espírita Amor e Caridade. Obrigada, Lu. Obrigada pela disponibilidade e que tenhamos um ótimo trabalho. Boa noite. Boa noite, uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E é uma alegria estarmos aqui novamente, tendo a oportunidade de compartilhar o conhecimento da doutrina espírita. E vamos juntos hoje, então, conversar e refletir sobre esse tema que nos foi colocado, que é a filosofia da convivência. E vamos ver o que a doutrina espírita acrescenta, né, para nós, através desse tema, e tentar trazer um pouquinho para a nossa vida, principalmente nesse momento que nós estamos vivendo, e é esse momento de pandemia tão complexo, e que forma que a doutrina espírita poderia nos ajudar e nos esclarecer um pouco em relação a esse tema tão importante que é a convivência. No Livro dos Espíritos, na terceira parte do Livro dos Espíritos, nós temos as leis morais. E uma dessas leis, no capítulo 4, é a lei de sociedade. Bom, se nós formos estudar a lei de sociedade, basicamente ela vai nos trazer o conhecimento de que nós, espíritos, né, nós como espíritos, fomos criados simples, ignorantes, e que o nosso principal objetivo de vida é através das nossas existências, irmos nos aperfeiçoando, buscando o nosso melhoramento, através do desenvolvimento das nossas virtudes, buscando vencer as nossas imperfeições, os nossos defeitos, para que dessa forma a gente possa caminhar para a perfeição a qual todos nós estamos destinados. E por que a filosofia da convivência, por que conviver é tão importante para isso, né? Para atingir esse nosso objetivo de evolução, de perfeição. Porque para a gente atingir a perfeição, para evoluir, a gente precisa desenvolver algumas virtudes que são impossíveis de se desenvolver sozinhos, né? Por exemplo, o perdão, o amor, a tolerância, a paciência e principalmente a caridade, né? Caridade que é o principal lema da doutrina espírita. Fora da caridade não há salvação, e eu gosto sempre de trocar essa palavrinha salvação e colocar para fora da caridade não há evolução. Então, é impossível a gente exercitar a caridade, o perdão, a paciência, o amor, a tolerância, se nós vivermos isolados. E quando eu digo isolado,
é o termo completamente isolado mesmo, né? Não é isolado como a gente está hoje. É o isolamento total de não ter convívio com outras pessoas. Por isso, o convívio social, ele é tão importante para a nossa evolução. Na penúltima palestra que a gente teve com a Denise, a psicóloga, ela falou que ela gosta muito de metáforas, enfim. Eu também sempre falo isso. Por quê? Porque eu acho que quando a gente tenta trazer o conhecimento, seja de que espécie for, seja da doutrina espírita, enfim, qualquer tipo, qualquer área, e a gente for compartilhar alguma coisa, quando a gente traz na teoria, é bem importante, sim, é fundamental a gente buscar o conhecimento através da teoria, mas se nós colocamos apenas desta forma, ele vai chegar até as pessoas no momento que elas estão ouvindo, fazer um certo sentido, mas daqui uma semana, um mês ou alguns anos, talvez isso se apague, né? E quando a gente traz, através de uma história, de uma parábola, de uma metáfora, enfim, uma história, às vezes, ela marca, dependendo da situação, ela marca tanto a nossa vida, ela cai de uma forma mais leve, além de chegar para nós de uma forma mais leve, ela grava melhor, né? Eu falo isso por experiência própria, porque eu gosto de ouvir assim, e eu acho que funciona com as outras pessoas também. Porque se eu contar uma história, daqui a alguns anos, a pessoa não precisa nem lembrar onde é que ela ouviu essa história, ou quem contou, mas no momento certo, essa historinha vai fazer sentido, e vai trazer o resultado desejado. Então, eu gostaria de trazer aqui para nós uma metáfora, uma comparação, que fala um pouquinho de como é que a gente passa por essa transformação através da convivência. Então, se a gente chegar na nascente de um rio, e a gente observar lá como é que são as pedras da nascente do rio, nós vamos perceber, no formato delas, que elas são bem pontiagudas, são cortantes, cheias de arestas. Se a gente ficar descalço ali em cima, provavelmente nós vamos nos ferir, vamos nos cortar, porque esse é o formato das pedras que estão lá na nascente do rio. Tá? Elas são bem deformes. E se nós formos acompanhando no decorrer do rio essas pedras, a gente vai ver que elas vão mudando de forma. Chegando lá no meio, elas estão um pouquinho mais arredondadas, as arestas vão diminuindo, e seguindo acompanhando, quando chegar lá na nascente, no final do curso do rio, nós vamos perceber que essas pedras elas já estão bem mais redondinhas, bem mais uniformes. Elas não têm mais arestas, né? São aquelas pedras bonitinhas que a gente olha assim, bem perfeitinha, que não machuca mais, a gente pode pisar em cima. E aí, o que a gente pode perceber? O que fez essa transformação? Por que lá no início elas ainda tinham aquela forma mais pontiaguda e elas vão se modificando no decorrer do rio? O que faz isso é o atrito, né? Como elas vêm rolando durante todo o percurso do rio e elas vão se chocando umas com as outras, elas vão se aperfeiçoando. As arestas vão sendo aparadas, elas vão se polindo com contato uma com as outras, vão ficando mais parecidas, a aparência vai ficando mais bonita, e é assim que vai sendo feita essa transformação. Da mesma forma que acontece com as pedras, acontece conosco, né? Então, no decorrer das nossas existências, com o nosso contato uns com os outros, nós vamos também aparando as nossas arestas. Nós vamos tirando as nossas imperfeições, e mesmo que esse contato seja, às vezes, doloroso, né? São os atritos também, e isso vai, aos poucos, nos modificando. Então, quando a gente vai convivendo uns com os outros, mesmo que a gente não perceba, nós vamos nos modificando, assim como as pedras. E nós vamos nos tornando melhores, mais parecidos, com menos arestas, e vamos nos purificando, nos aperfeiçoando,
no decorrer desse curso, que seria as nossas existências, as nossas encarnações, e vamos nos tornando melhores, né? E aí a gente pergunta, né? A gente não entende, às vezes fica difícil de compreender por que que nós precisamos conviver com algumas pessoas que são difíceis. E isso se enquadra para todo mundo, né? Porque por mais que nós sejamos tenhamos, assim, a gratidão de dizer, não, mas eu convivo com pessoas que eu amo e não tenho muitos problemas, assim, de relacionamento, enfim, mas todo mundo tem uma pessoa difícil, seja durante um período, mesmo que não seja um contato permanente, mas a gente tem, seja no núcleo familiar, no local de trabalho, um vizinho, em algum lugar a gente vai encontrar uma pessoa difícil, né? E aí nós nos perguntamos, mas por quê? Parece que não tem, assim, um significado, porque quando eu entro em contato com essa pessoa, eu não me vejo melhorar, né? Muito pelo contrário, às vezes parece que a gente coloca para fora aquilo que não é tão bom. E aí eu acho que está, mais uma vez, o exemplo da pedra, né? É no contato com as pessoas difíceis também, assim, a importância da gente melhorar. E durante isso, eu acho que a principal pergunta que a gente tem que fazer sempre é o que que eu posso aprender com isso, né? Diante do convívio das pessoas que não são tão fáceis, porque a gente sabe que afinidade, às vezes tem pessoas que a gente gosta de estar perto e tem pessoas que não é a mesma coisa. Então, é sempre essa pergunta: o que que eu posso aprender com isso, né? De que forma eu posso aprender com essa pessoa? Assim como a gente aprende com aquelas pessoas que nos servem de um exemplo de uma forma positiva, a gente também pode aprender com aquelas que a gente não admira determinadas coisas, simplesmente dizendo, esse é um exemplo que eu não quero seguir. Se a pessoa age de determinada forma e eu não gosto, é uma forma de eu aprender que eu não devo repassar isso para os outros, né? Ainda falando na convivência, eu separei aqui duas questões que são muito importantes, que são o ato de falar e ouvir, né? O diálogo. E aí a gente pode dividir, então, nessas duas questões, falar e ouvir. E vamos começar pela arte de ouvir. Agora há pouco, um pouquinho antes da gente começar, eu estava conversando ali em separado com a Mari, e ela comentou comigo que hoje, não lembro se foi hoje, mas que ela saiu e encontrou uma pessoa no centro qual ela nunca tinha visto, e a pessoa fez uma pergunta e já em seguida começou a contar várias coisas, assim, da vida, foi falando, falando, e uma pessoa que ela não tinha nenhum contato, nunca tinha visto. E a gente chegou à conclusão de como as pessoas estão carentes, né, e principalmente nessa função que a gente vive hoje, do isolamento e a ansiedade, a angústia, tudo isso vai trazendo essa carência para as pessoas. Então, eu trago isso porque, às vezes, no intuito, nessa ansiedade de querer ajudar, a gente perde um pouquinho dessa habilidade de ouvir. Quando uma pessoa chega e nos procura, e às vezes elas sentem, assim, uma facilidade, uma afinidade com determinadas pessoas que não precisa nem ter um convívio, né? E elas chegam e começam a contar suas histórias. E no intuito, nessa ansiedade de achar que a gente precisa ajudar todo mundo, às vezes nós pensamos que a gente precisa aconselhar, falar para aquela pessoa de que forma ela pode resolver o problema dela, dar a nossa opinião, né? E nessa ansiedade a gente acaba esquecendo da arte de ouvir. Porque na maioria das vezes a pessoa não quer que a gente diga o que ela tem que fazer, não quer um conselho, não quer a nossa opinião, a pessoa quer apenas que a gente escute. E aí a gente precisa ter a sabedoria de achar o meio termo e saber quando que a gente precisa falar e quando a gente precisa apenas escutar, né? Também compreender que
Sim, é válido nós colocarmos a nossa opinião, é importante, às vezes, dar um conselho, mas, muitas vezes, aquela nossa opinião, aquilo que o conselho, a solução para determinados problemas, elas seriam cabíveis se fossem aplicadas na nossa vida, né? Então, o que pode resolver para a minha vida nem sempre resolve para a vida do próximo. A gente ter essa compreensão na hora do diálogo, e entender que, às vezes, o simples ato de ouvir é uma caridade, né? Deixar aquela pessoa desabafar, contar a história dela, e um sorriso, mostrar que eu estou aqui, eu estou te ouvindo, eu compreendo, pode ser mais importante do que um conselho. E no ato de falar, eu vou novamente trazer aqui uma historinha que eu tirei é um trecho do livro Filosofia da Convivência, do Gerry Almeida, que ele é escritor, professor, historiador e também colaborador aqui da Sociedade Espírita Amor e Caridade. E eu tirei dali uma história de um escravo chamado Esopo. E essa história fala que Esopo era um escravo que tinha uma rara sabedoria. Era um escravo muito sábio, muito inteligente, e ele servia a um senhor militar da Grécia Antiga. E esse senhor, certa vez, debatendo com um amigo, chegaram a um debate sobre qual seria o maior mal e a maior virtude da humanidade. Então ele chama o Esopo e pede a opinião dele. E sobre esse assunto, qual ele achava que era o maior mal, o maior vício de toda a humanidade e qual seria a maior virtude. Aí o Esopo pede licença, pede para se retirar e diz que vai voltar mais tarde com a resposta. Ele é concedido, então, essa licença, ele sai, vai até o mercado da cidade e volta mais tarde com um embrulho. E diz que ali está a resposta de qual seria a maior virtude da humanidade. Então, eles abrem esse pacote, abrem esse embrulho, e ali dentro tem uma língua. E aí ele esclarece que a língua, através da palavra, né, do ato de falar, ali estaria a maior virtude da humanidade, porque é através da palavra que nós podemos aconselhar, ensinar, acalmar, alegrar as pessoas, aliviar os sofrimentos, orientar, demonstrar os nossos sentimentos de amor. Tudo isso a gente pode fazer através da palavra. Então, o chefe pergunta para ele, fica satisfeito com a resposta e pergunta para ele de que forma ele poderia opinar, qual era a opinião dele sobre qual era o maior vício da humanidade. E, novamente, ele pede licença, se retira, vai até o mercado e volta com outro embrulho. Então, quando eles abrem aquele, novamente tem uma língua, né? Aí ele esclarece que também o maior vício da humanidade é a língua, é a palavra, porque através da palavra a gente pode ofender, magoar, causar as intrigas, as ofensas verbais, né? Trazer as discussões infrutíferas, demonstrar os nossos sentimentos de ódio, de raiva, de rancor. E o chefe, então, satisfeito com essa demonstração de sabedoria do Esopo, dá a ele a liberdade, né? E a nós, eu acho que cabe a gente refletir de que forma que a gente está usando essa ferramenta tão importante que nos foi concedida, que é a palavra, né? Será que a gente está usando para o bem? Porque cabe a nós essa escolha. Acima de tudo, eu acho que é a reflexão, mas a calma de parar e meditar e pensar sobre o que a gente está fazendo. Porque nesse mundo que a gente vive, no automatismo, onde tudo é tão imediato, muitas vezes nós não nos damos conta do que a gente faz, né? E nós usamos a palavra de uma forma equivocada, às vezes sem intenção, mas simplesmente
pelo hábito de não refletir sobre o que a gente está fazendo, né? Porque a gente vive nesse mundo corrido, onde tudo é imediato, e nós não temos o hábito de meditar, de parar, de refletir sobre como é que foi o nosso dia, de que forma nós nos comunicamos, o que a gente fez com esse dom, com essa ferramenta tão especial que nós temos, que é o dom de nos comunicarmos uns com os outros, né? Bem no início, a gente falando sobre os principais objetivos do espírito, né, as principais virtudes que a gente tinha que desenvolver e que para isso era necessário o convívio social, nós falamos sobre a tolerância, a paciência, o respeito, o amor. E nesse momento em que nós estamos vivendo hoje, de pandemia, de isolamento e tudo o que essa pandemia nos trouxe, todas essas mudanças, eu acho que a gente não teve uma oportunidade melhor do que a gente está tendo hoje para exercitar essas virtudes, né? A paciência, por exemplo. Quanto a gente tem tido que exercitar a paciência? Num momento em que tudo mudou, que a nossa rotina mudou, e quando eu digo a nossa rotina mudou, eu digo sem medo de errar, que todo mundo foi afetado por essa mudança, né? Quem trabalha, quem não, enfim, todo mundo, de alguma forma, foi afetado, uns mais, outros menos, mas nós estamos sendo afetados por essa mudança. A forma como nós trabalhávamos, né, isso tem mudado diariamente, a gente tem que aprender a trabalhar de uma outra forma. Muita gente perdendo seus empregos, tendo que buscar uma outra forma de subsistência. Muita gente perdendo não os seus empregos, mas a sua renda caindo muito. Então, muita coisa mudando e a gente tendo que exercitar a cada dia a paciência para poder lidar com essas mudanças. A paciência para poder entender que eu preciso fazer coisas que não são tão confortáveis, como usar uma máscara, por exemplo, durante todo o meu dia de trabalho e todo o tempo que eu tiver em contato com alguém. Mas saber que eu preciso ter paciência, porque isso é fundamental, né? Paciência para compreender que nem eu. Para entender que eu preciso abrir mão de algumas coisas. As coisas que nós gostávamos de fazer, hoje nós não podemos, né? Então, durante todo momento, a gente precisa exercitar a paciência. E aí a gente está tendo agora uma boa oportunidade para isso, né? A tolerância. A tolerância que eu achei tão difícil, parece que eu queria que todo mundo compreendesse aquilo que eu estava, da mesma forma que eu estava compreendendo, e não é assim que as coisas acontecem, né? Então, isso irrita, isso incomoda, mas a gente tem que entender que as coisas acontecem de formas diferentes para cada um de nós, né? Tem determinadas situações que a gente precisa e deve exigir que se cumpra. Por exemplo, o uso de determinadas medidas, né? O uso da máscara, isso aí é um ato de amor ao próximo. Então, não é a pessoa dizer assim, não, a vida é minha, se eu não quiser, isso só vai ser relativo a mim e eu que decido se eu vou fazer ou não, né? Então, isso aí a gente tem o direito, sim, de exigir que se cumpra, porque não é a minha vida também. Mas tantas outras mudanças que a gente vê as discussões, as pessoas tentando colocar a sua opinião e fazer com que ela prevaleça, a gente precisa compreender que cada um, às vezes, o certo não é o que é certo só para mim. Às vezes as pessoas podem estar tendo opiniões diferentes e as duas estarem certas, né? Desde que nós tenhamos a consciência de que precisamos fazer o possível para que a gente possa colaborar para que tudo isso acabe logo, né? Eu vou colocar aqui um exemplo, o Fique em Casa. A gente sabe que o Fique em Casa é importante, a gente precisa respeitar quem tem
essa atitude e resolve, não, eu vou ficar em casa, eu vou me isolar, porque essa é a forma da gente resolver o mais rápido possível isso, né? E também a gente precisa respeitar quem diz, não, eu preciso trabalhar porque eu preciso sustentar minha família, eu não tenho como fazer diferente. Mas que quem precisa fazer isso, possa fazer isso sempre com consciência, né? Eu preciso trabalhar, mas eu vou tentar tomar todas as medidas possíveis para que eu possa estar fazendo a minha parte, para que essa pandemia acabe logo, para que eu não seja o responsável para causar doença a uma outra pessoa. Então, que a gente possa refletir sobre isso, né? A tolerância. Às vezes o certo é o certo para todo mundo. A gente está passando um momento difícil para todos, ninguém tem resposta concreta para nada, mas que a única coisa que a gente pode tentar entender é se eu conseguir tentar fazer a minha parte, seja da forma que for, mas me esforçar para fazer a minha parte, então eu estou colaborando, porque mais do que nunca nós estamos convivendo hoje, mesmo que isolados, porque a minha atitude reflete diretamente no próximo o tempo inteiro, né? Então, esse é um momento de maior convivência, mesmo que isolados, que a gente está vivendo. E também, eu gostaria que a gente pudesse refletir sobre como as coisas inverteram de uma forma que hoje o quanto importante é não conviver. Quando eu digo não conviver, não quer dizer que a gente precisa se afastar completamente de tudo e de todos, mas não conviver é conviver de uma forma diferente. Por exemplo, a gente viu no decorrer da nossa conversa hoje o quanto é importante, né, essa troca, conviver, entrar em contato com outras pessoas, enfim, o quanto isso é importante para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, para o nosso aprendizado. E chega um momento que a gente precisa se afastar das pessoas que a gente ama, se afastar de um convívio que nos trazia benefícios. Por exemplo, nós convivemos com os nossos colegas de trabalho diariamente, e às vezes é bom a gente ter aquele convívio separado, em que a gente sai do serviço numa sexta-feira e vai se reunir para fazer uma janta, para fazer uma outra coisa, para conversar, para jogar conversa fora, porque isso é bom para a nossa saúde mental, para a nossa convivência. E hoje a gente não pode fazer isso, né? Não fazer isso é um ato de amor. Quando a gente fala nos nossos familiares, em determinados aspectos a convivência aumentou muito, né? Quando a gente entra para dentro de casa, vai trabalhar em home office, e os pais que viam os filhos apenas no final do dia, agora com as escolas fechadas, eles convivem diariamente. Então, essa convivência aumentou muito, né? Os casais, enfim, e isso foi trazendo, assim, muitas consequências. A gente viu as estatísticas mostrarem o nível de estresse dos pais que têm que conviver diariamente com os filhos e têm que assumir essa função de educar, que antes era delegada a terceiros, né? O convívio dos casais, muitos foram rompidos, esses relacionamentos. E por que isso acontece? Talvez porque pela dificuldade de exercer esse convívio, né? É mais fácil quando é uma coisa esporádica, mas quando vai apertando os laços, estreitando os laços, nem todo mundo dá conta. Então, aí, novamente, a oportunidade da gente exercitar a paciência, a tolerância, o perdão, o amor, a compreensão, e tentar dar o melhor de cada um de nós para passar por isso, né? E quanto a não conviver, né, ou conviver de uma forma diferente, aquelas pessoas que a gente não pode ir almoçar na casa dos nossos parentes no final de semana, né, o almoço de domingo, abraçar os nossos avós, e, enfim, os nossos familiares, aquele contato da nossa região, que é o chimarrão, aquele exemplo de solidariedade, de união, né, entender que não é uma falta de educação, não é errado a gente não fazer isso agora,
não compartilhar. É um ato de caridade, é um ato de amor, de entender que, evitando isso, eu estou evitando de passar uma doença para uma outra pessoa ou contrair a doença de uma outra pessoa. Tentar explicar para os avós e para as crianças, porque eu acho que quando as pessoas elas passam uma vida inteira convivendo, fazendo as coisas de um mesmo jeito, é mais difícil e mais complicado elas entenderem que as coisas durante um período de tempo elas têm que mudar. Então, para os avós entenderem que a vida deles inteira sempre foi assim, eles sempre abraçaram os netos, de repente, de uma hora para outra, tu tem que dizer para eles, não, agora tu não pode mais abraçar e beijar o teu neto, é difícil, mas tentar, de alguma forma, explicar e fazer com que eles compreendam que é preciso, mais uma vez, a paciência, porque não é permanente, não é para sempre, a gente sabe que vai passar, né, que é só um período e que a gente precisa ter paciência para nos sacrificarmos um pouco, né, para garantir a nossa saúde, a saúde do próximo. Colocar esse conhecimento também para as crianças, entender que é um período, que é uma forma de nos protegermos, de amar um ao outro. Né? A gente falou também aqui no amor, e eu trago a definição, eu acho que mais, pelo menos no meu entendimento, mais precisa que eu achei até hoje, que foi tirada do livro O Monge e o Executivo, que é onde se pedia para definir o que era amor, amar. E aí a resposta era que amar era atender a necessidade legítima do próximo. Então, assim, eu acho que é tudo que a doutrina espírita nos passa em relação a amor, né? Que foge todo aquilo que a gente cria, e que diz que amor é isso, é atender a necessidade legítima do próximo, é fazer para ele aquilo que ele realmente precisa que seja feito naquele momento. E às vezes, mesmo para as pessoas que a gente ama, o que é preciso nesse momento é ficar longe, né? E felizmente nós vivemos numa época em que nós temos tantos recursos. Agora, por exemplo, eu gostaria muito de continuar trabalhando lá na Sociedade Espírita, compartilhando o conhecimento da doutrina, lá no auditório, com as pessoas me passando a energia delas. Falava agora também com a Mari sobre isso, né? É a primeira live que eu faço, primeira vez que eu venho aqui compartilhar esse conhecimento através da live. Então, quero uma adaptação também, porque para mim faz falta, eu gosto do contato das pessoas, eu gosto de fazer, de estar ali na sociedade, ali dentro, no auditório, recebendo a energia das pessoas, mesmo interagindo, mesmo que seja com um olhar. Então, mas a gente tem que se adaptar, e nós temos, felizmente, a oportunidade de estar fazendo isso agora de uma outra forma. Então, que a gente possa usar esses recursos que, felizmente, nós temos para continuar mantendo contato, convivendo com as pessoas de uma forma que não cause risco para ninguém. Né? Então, que a gente possa fazer isso. Eu acho que quando a gente fala em convivência, para resumir e finalizar, né, a gente já está chegando aqui no nosso horário, eu gostaria, então, de encerrar só dizendo isso, que foi a principal lição que nosso Mestre Jesus nos deixou, que é fazer amar o próximo como a si mesmo, e fazer para o outro aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse. Então, quando a gente fala de convivência, eu acho que também é isso. Deixar para o nosso próximo, fazer para o nosso próximo aquilo que a gente gostaria que ele nos fizesse, tratar o próximo da mesma forma que a gente gostaria que eles nos tratassem. E nesse momento que a gente vive, tão complexo, onde tudo muda o tempo inteiro, nessa pandemia, nesse isolamento, que a gente possa ter essa compreensão. Mais do que nunca, agora isolados, mas ao mesmo tempo nós estamos tão unidos, porque a minha atitude o tempo inteiro, por mais insignificante que possa parecer, né, porque a gente pensa assim, só porque eu não botei uma máscara hoje, mas talvez esse ato possa tirar a vida de uma pessoa, né? Ou o fato de colocar a máscara pode estar salvando a vida de uma pessoa, pode estar salvando a minha.
Então, esses pequenos atos, pequenos cuidados que a gente tem conosco e que interferem tão diretamente na vida do próximo. Nós possamos, eu acho que agora mais do que nunca, né, cuidar de nós mesmos para que a gente possa estar cuidando do próximo. Amar a nós mesmos da mesma forma que a gente ama o próximo. Eu acho que nunca se encaixou tanto esse ensinamento como se encaixa agora nesse momento que a gente está vivendo. Porque o cuidado de nós, conosco mesmo, interfere muito, totalmente, na vida daqueles que a gente convive, seja diretamente, indiretamente, né? Então, que a gente possa fazer isto. Cuidar de nós, para que a gente, dessa forma, esteja cuidando do próximo. Bom, eu acho que eu vou passar para a Mari agora e a gente espera para a segunda fase agora das perguntas. Me desmutei. Esse tema da convivência, ele é muito complexo, né? Muito complexo porque somos seres diferentes, né? Com bagagens diferentes, com vivências diferentes, com sentimentos diferentes, forma de enxergar e de entender as coisas de forma diferente. Convivemos com pessoas dentro dos nossos lares que são completamente diferentes da gente e outros, né, um pouco igual, mas ainda assim, e é bom que tenha essa divergência, né, para que a gente possa ter uma troca de opiniões, para que a gente possa aprender com o outro, porque não nos iludamos que a gente já sabe tudo, a gente sempre tem o que aprender, né, com os nossos pais, com o nosso marido, nossa esposa, nossos filhos. E essa convivência que nós temos, na minha opinião, nos traz uma falsa impressão de que nós não precisamos ter cuidado ao falar as coisas, né? Essa intimidade que a convivência nos traz junto essa falsa impressão de que a gente não precisa ter cuidado ao questionar, ao colocar a nossa opinião sobre um assunto, não respeitar a opinião do outro. Mesmo que a gente entenda que a opinião do outro vai nos colocar em risco. Tu mencionaste agora que o uso da máscara, por exemplo, né? O quanto é importante o uso da máscara. E mesmo assim, algumas pessoas do nosso convívio, seja familiar, seja amigo, seja no trabalho, não usam a máscara, né? De não aglomerar. Nós podemos conviver com pessoas que sabemos lá no trabalho que aglomera, que algum parente que visita mãe, vó, tio, tia, sogro, sogra, enfim. Agem diferente da gente, né? E aí? A doutrina espírita, a filosofia espírita, nos traz esta reflexão de que cada um tem o seu entendimento, que cada um tem o seu momento, né, enfim, de entender as coisas, a forma de enxergar as coisas. Então, eu gostaria que tu trouxesse para nós, assim, essa questão de convivência, se tu pudesse falar um pouquinho mais, porque a gente também vai ter que conviver com pessoas que agem completamente diferente da gente, mesmo nos colocando em risco. A gente não vai poder cortar relações, eu acredito, com o pessoal do trabalho, da família, os amigos, que colocam a gente em risco. Que falar sobre isso que a doutrina nos traz, que cada um tem responsabilidade pelos seus atos e que a gente tem que se preocupar, principalmente, em fazer a nossa parte, em vez de ficar tentando mudar a cabeça do outro. Pode falar um pouquinho para nós sobre isso? Mari, assim, ó, a gente tem no Evangelho uma parte que fala, se eu não me engano, é sobre a indulgência. E fala se eu tenho o dever, se eu posso corrigir o outro, mostrar os defeitos do outro, alguma coisa assim, né? Se me é permitido isso, ou se eu tenho que me calar. E aí ele diz ali que não é proibido enxergar o erro e que é até um dever nosso fazer com que isso chamar a atenção dessas pessoas, que não é um erro, que é um nosso dever fazer isso,
Desde que a gente avalie até quando isso é responsabilidade só daquele indivíduo e quando a atitude dele pode estar prejudicando outras pessoas. Então, quando eu faço essa análise e eu vejo que a atitude do próximo é uma coisa que ele está fazendo, e é só ele que está fazendo, né? Só para ele, que só vai prejudicar ele mesmo, o defeito dele. Então, colocar essa virtude, esse defeito dele, expor isso, não seja importante, né? Eu esteja apenas expondo essa pessoa, porque é uma coisa que ele está fazendo que não está prejudicando ninguém, é uma escolha dele. Diferente de quando essa pessoa tem uma atitude que interfere na vida dos outros, que é o caso que a gente está vivendo agora, né? Então, tem determinadas situações que a gente não tem como fugir. Por exemplo, no local de trabalho nosso, se um colega resolve que ele não vai usar a máscara, não é só a situação dele, não é só a vida dele, né? Se ele eu não posso impedir ele, por exemplo, de aglomerar no final de semana. Não foge do meu controle isso, né? Mas eu posso conversar com ele, eu posso tentar fazer a minha parte para que ele compreenda o quanto isso é importante, eu posso pedir educadamente que ele coloque a máscara, porque é a minha vida, é a minha saúde, é a saúde dos meus familiares. Então, eu acho que a gente tem, sim, o direito e o dever de fazer isso, de pedir para essas pessoas, de tentar conscientizá-las e, de alguma forma, exigir, né, como a gente sabe que tem legislação para isso, tem critérios para isso, porque não é só uma atitude da pessoa que interfere só na vida dela. Por mais que algumas pessoas ainda estejam batendo o pé nessa questão, a vida é minha, e se eu escolher não usar máscara, eu não vou usar máscara, ninguém tem nada a ver comigo, com isso, porque é a minha saúde, e a gente sabe que não é. A gente vive num momento agora em que determinadas atitudes nossas afetam, sim, a todos. Então, quando a atitude da outra pessoa, ela está afetando a atitude de todo mundo, a vida de todo mundo, se enquadra nessa parte do evangelho, da indulgência, que diz que a gente tem direito de interferir quando essa atitude do outro vai prejudicar nós, vai prejudicar outras pessoas, né? Então, pedir com educação, tentar conscientizar a pessoa, com amizade, com respeito, para que, de alguma forma, a gente possa solucionar isso. Eu acho que, dentro da doutrina espírita, a gente poderia entender dessa forma. Certo. Vou te passar uma questão de um internauta que colocou assim: gostaria que tu falasse sobre uma variante ou uma nova forma de conviver que é por meio das redes sociais. E aí, observamos constantemente a expressão do ódio e da desumanidade. A facilidade é que nas redes sociais é fácil deletar. Assim, ó, as redes sociais, como qualquer outro tipo de ferramenta, elas não são boas e nem más, né? Tudo depende do uso que a gente faz delas. Então, como eu falei agora, as redes sociais, elas são uma ferramenta muito importante, porque elas nos facilitam em tantos aspectos da nossa vida, né? Agora, por exemplo, quando a gente está tentando contribuir, compartilhar, aprender junto, né, com o conhecimento que a doutrina espírita nos traz, a aproximação das pessoas que não podem estar perto fisicamente, mas que podem se comunicar, mas da mesma forma, ela é livre, então as pessoas fazem dela o uso que elas querem, e a gente vê, sim, a disseminação do ódio, a expressão da revolta, a falta de tolerância, tentar impor o seu modo de pensar a todo tempo, toda forma, né? E a gente vê isso diretamente nas redes sociais. E, claro, a gente pode deletar das redes sociais, a gente pode escolher o que a gente vai absorver, o que a gente não vai absorver disso que foi colocado. Mas eu acho que entra aí a nossa responsabilidade, porque, mais uma vez, nós não somos responsáveis e às vezes nós não temos controle
em relação à atitude do outro, mas a gente tem controle das nossas atitudes, né? Então, tudo aquilo que a gente vê, a gente pode entender como é que eu vou absorver isso, né? Então, tem determinadas coisas que não vale a pena, eu acredito, não vale a pena a gente discutir. Se é alguma coisa que tu vê que é tão sem fundamento, uma expressão de ódio tão... não tem como tu argumentar com aquilo ali, eu acho que a gente tem que ignorar. Mas quando a gente pode fazer alguma coisa para contribuir, a gente faz, né? E ter esse cuidado na hora de que eu vou colocar, de que forma que eu vou expressar, para que também esse momento que a gente passa de angústia, porque nós não vivemos um momento fácil emocionalmente, né? Então, às vezes, nós estamos estressados, angustiados, revoltados, e como é que nós vamos colocar isso, né? Seja nas redes sociais, seja na nossa forma de nos expressarmos, para que a gente possa fazer isso de uma forma mais tranquila. Mais uma vez, eu vou trazer aqui agora uma metáfora, tá? Nessas historinhas aí que circulam nas redes sociais, esses tempos eu recebi aqui num grupo de WhatsApp, uma historinha bem curtinha que dizia assim, se a pessoa está caminhando com uma xícara cheia de café e de repente aparece um obstáculo e ela tropeça, o que vai acontecer? Né? Aí a resposta ela vai derramar café. E aí a pergunta, novamente, por que ela derramou café? E aí algumas pessoas vão dizer, ela derramou café porque ela tropeçou, né? Se não tivesse o obstáculo, se não tivesse tropeçado, se tivesse desviado, ela não teria derramado café. Mas a resposta certa ela derramou café porque ela estava carregando café. Porque se tivesse água na xícara, ela ia derramar água. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, tão tumultuado, e seja qualquer momento, eu acho que quando a gente tropeça, quando aparece um obstáculo na nossa vida, a gente derrama, ou seja, a gente põe para fora aquilo que a gente tem, né? Aquilo que a gente carrega. Então, se eu estou carregada de raiva, de mágoa, de desespero, de coisas ruins dentro de mim, diante das dificuldades, é isso que eu vou colocar para fora. Seja qual for o obstáculo que aparecer. E essa pandemia, enfim, é um obstáculo. Então, que a gente possa tentar nos munir, nos abastecer de coisas boas, de sentimentos bons, de coisas positivas, que possam auxiliar as pessoas, porque quando a gente tropeçar, e a gente vai tropeçar, né, em algum momento da vida a gente vai tropeçar, seja individualmente ou de uma forma coletiva, como está sendo agora, foi um obstáculo enorme colocado na vida de todo mundo, no mundo todo. Então, quando a gente tropeçar, que nós tenhamos coisas boas para colocar para fora, seja nas redes sociais, seja no convívio, seja como for, que a gente possa ter isso para derramar, né? Ao invés de tantos sentimentos ruins, tanta raiva, tanto ódio, que a gente possa derramar coisas que sejam produtivas, que tragam coisas boas para as pessoas que estão à nossa volta. Temos um comentário de uma outra internauta que disse assim: absorver ou deletar nas redes sociais é como na vida. Se absorvêssemos tudo, sofreríamos desnecessariamente. Então, assim, Lu, tu mencionaste Jesus Cristo, né? Jesus, que é um modelo que nós temos, né? Que esteve aqui na Terra, com ensinamentos de boa conduta, de amor ao próximo, né? É o nosso modelo e guia, eu arriscaria dizer. Jesus falava por parábolas, algumas delas de difícil entendimento, outras um pouco mais claras, digamos assim, como estas que tu mencionaste, amar ao próximo como a si mesmo, fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse, que são receitas, digamos assim, até de como proceder, né? A gente não tem receitas prontas, mas podemos usar estes ensinamentos e essas sugestões de Jesus para a nossa convivência.
mas também falava, tinha parábolas um pouco mais difíceis de entendimento e que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos ajuda a interpretar. Né? Ali, o Evangelho nos traz a forma com que Jesus falava com as pessoas da época e também uma explicação dos Espíritos que nos ajudam a entender as palavras de Jesus. Uma dessas colocações que eu acho muito interessante e que acredito que muitas vezes as pessoas confundem é aquela que diz assim: se te ferir numa face, oferece também a outra. E as pessoas acham que Jesus quis dizer em se deixar bater. Ele bateu do meu lado direito, eu vou dar para ele o meu lado esquerdo para levar outra, né? Outro ferimento. Eu entendo nessa parábola de Jesus que ele diz: quando te oferecerem o lado direito, oferece o esquerdo da forma de faz diferente daquilo que todo mundo espera que tu faça. Claro que ninguém vai oferecer o outro lado do rosto, né, para ser agredido, na forma literal das palavras de Jesus. Mas faça diferente daquilo que todo mundo espera. Esses dias aqui em casa, eu estava conversando com os meus filhos exatamente sobre isso, sobre educação. E eu não ajo com o outro conforme o outro age comigo. E isso também vem de encontro ao que tu falaste da xícara, né? Eu vou agir com o outro com as ferramentas que eu tenho, independente do que ele transborde. Se ele transborda ódio, eu vou transbordar ódio se eu tiver ódio. Então, eu só vou agir com ele com a minha bagagem, com o meu conhecimento. E isso é agir de forma diferente do que é esperado. E não reagir a uma ofensa com outra ofensa, uma agressão com outra agressão. Como, infelizmente, muitos lares estão ensinando as suas crianças. Então, eu gostaria que tu trouxesse esta visão que a doutrina espírita nos traz, desses conhecimentos, dessas parábolas de Jesus, de agir diferente do que muitos esperam. Uhum. Mari, é exatamente isso que tu falou. O entendimento do oferecer a outra face, muitas vezes as pessoas entendem assim que elas têm que se deixar sofrer, né? Que se a pessoa ofende, também entra muito a questão do perdão, que é mal interpretado na maioria das vezes, né? A pessoa entende que perdoar é aceitar aquela forma de tratamento e deixar que isso se repita várias e várias e várias vezes. E não é isso, né? O perdoar é não guardar mágoa, não desejar o mal, e como tu disse, a outra face não quer dizer, é nosso dever nos protegermos, é nosso dever manter a nossa integridade, é nosso dever não deixar que as pessoas nos façam mal, é nosso dever para nós e para com essa pessoa, né? Porque à medida que eu permito que ela vá praticando mal sempre contra mim, eu estou fazendo com que essa pessoa não se modifique. Então, eu não estou contribuindo em nada com a evolução dela. Né? Quando eu permito que alguém me faz um mal e eu vou deixando que isso se repita e se repita. É nosso dever reagir e fazer com que nós sejamos respeitados. Né? Só que nessa questão que Jesus disse, oferece a outra face, como tu falou, eu entendo dessa forma. A outra face faz diferente. Quando a pessoa te trata com o mal, qual é a outra face do mal? É o bem. Então, oferece a outra face, oferece o bem. A pessoa te fez uma coisa ruim, faça o bem a ela. Né? A pessoa colocou lá na internet um monte de absurdos, agressivos, está demonstrando ódio, seja contra mim, seja contra o país, seja contra o que for, né? Contra a situação. Aquele discurso de ódio, que tenhamos a sabedoria de defender aquilo que a gente acredita, não precisamos concordar com o outro. A gente pode defender as nossas crenças, aquilo que a gente acredita, mas de uma forma educada, de uma forma gentil, né? Sem humilhar, sem trazer essa violência verbal
à tona. E na vida também, né? Oferecer outra face, tratou mal, trata bem. É isso que quer dizer o oferecer a outra face, segundo o entendimento da doutrina espírita. Podemos dizer, desculpa, pode continuar. Não, só colocando ali também a resposta do nosso internauta, realmente é isso, né? Se a gente for absorver tudo o que é dito, e muitas vezes levar para o lado pessoal, a gente acaba não dando conta, né? Porque a gente tem a sabedoria de deletar algumas coisas mesmo, para que a gente não enlouqueça, né? Então, saber o que é importante eu absorver, o que é importante para mim, para o meu crescimento, para a minha evolução, e o que não vai me fazer diferença nenhuma e que eu preciso ignorar. Podemos dizer, então, Lu, que a convivência, o ato de conviver, ele vai ser mais leve, mais pesado, dependendo somente de mim? Da forma com que eu me posiciono e da forma com que eu enxergo? Eu consigo amenizar? Consigo amenizar, não dependendo totalmente de mim, mas eu acho que assim, ó, tem uma frase que eu acho muito importante que diz assim: ninguém tem o poder de se eu não deixar, né? Se eu tenho esse controle, às vezes a gente não acha que tem esse controle, mas a gente tem, né? Então, que a gente consiga tentar exercitar isso. A pessoa só vai tirar a minha paz se eu deixar ela tirar a minha paz. Se eu entrar em sintonia com ela, né? Eu vou tentar colocar rapidinho aqui, eu sei que nosso tempo já está meio que se esgotando, mais uma historinha que também fala sobre isso, né? Vou tentar resumir o máximo. Fala de um monge muito sábio, um mestre, e ele nem não perdia a paz dele por nada, estava sempre sereno. Então, ele foi desafiado por um samurai muito revoltado, uma pessoa de muito difícil trato, e essa pessoa chega até ele e derrama sobre ele todos os tipos de ofensa, né? Todos, cospe nele, joga pedra, ofende, e no final de tudo isso, a pessoa que fez o samurai sai esgotado, ele sai de arrasto da sala, né? E o monge, ele continua ali em paz, sereno. Então, quando ele é questionado, até pelo samurai mesmo, como que aconteceu isso, como que tu tá aí dessa forma, tranquilo, e eu tô completamente esgotado, e quando fui eu que ofendi, aí ele diz assim, quando alguém te dá um presente e tu não aceita, de quem é o presente? Aí ele responde, continua sendo daquele que ofertou. Então, tudo isso que tu me passou, toda essa raiva, todo esse ódio, todo esse rancor, eu não aceitei. Porque eu tenho a escolha de não aceitar. Então, ele continua pertencendo a ti. Por isso, tu tá desse estado, esgotado, acabado, e eu continuo aqui em paz. Então, eu acho que é isso que a gente tem que tentar colocar em prática, por mais que seja difícil. Mas, quando se trata de convivência, quando se trata desse momento turbulento que a gente está passando, e que as pessoas, às vezes, colocam o pior delas para fora, né? Que a gente possa não aceitar aquilo que não é bom, né? Tentar. A gente tem sim esse poder, essa capacidade de manter a nossa paz, desde que a gente não aceite aquilo que tira a nossa paz. Um outro valioso ensinamento que a doutrina espírita nos traz é este desengessar, digamos assim, de obrigatoriedades, né? Muitas pessoas, quando acordam, fazem uma prece porque tem que fazer uma prece quando acorda. Muitas, não porque se sentem bem. Muitas pessoas, antes de dormir, fazem a sua oração porque tem que fazer a sua oração antes de dormir. Sendo esta uma ferramenta que a gente pode usar em qualquer momento do dia, né? Então, talvez, né, Lu, eu arriscaria dizer que tentar manter a nossa paz poderia também termos mais êxito se, num momento em que alguém nos oferte um presente, né, que não seja saudável
para a nossa paz interior, digamos assim, usar desta ferramenta, estando lá no trabalho, estando em casa, cozinhando o almoço, a janta, ajudando os filhos, elevar o pensamento aos nossos amigos da espiritualidade e pedir serenidade naquele momento, né? Para que a gente mude o foco daquela vibração que estão tentando nos envolver para uma outra vibração que nos ajude, então, a buscar essa paz. Fala um pouquinho rapidinho, Lu, não precisa ser tão rapidinho, mas dessa ferramenta que nós temos e que nós podemos usar, sim, a qualquer momento, sem precisar se fechar num lugar, sem precisar fazer mãos de prece, assim ou assim, independente do que seja. Tá. Mari, assim, ó, eu vou trazer aqui um pouco da minha opinião pessoal, tá? Eu sempre achei que a prece, ela é uma das maiores ferramentas que a gente tem. E dentro da doutrina espírita, a gente vai ver, ele fala muito sobre isso, sobre como fazer uma prece, qual é o verdadeiro sentido da prece, e ele fala muito sobre não é a quantidade de palavras, não é o ritual, não interfere o local que a gente está fazendo, a não ser pela facilidade da meditação, né? Às vezes um local mais tranquilo ajuda, mas essa é a melhor ferramenta que a gente tem, porque assim, ela nunca fica sem resposta. Eu acho que quando a gente eleva o nosso pensamento numa prece, e a gente faz um pedido, mesmo que ele não se concretize exatamente como a gente queria, eu vou te dar um exemplo. Nós estamos passando agora por um momento muito difícil, em que a gente vê as pessoas queridas ficando doentes, e aí a gente usa essa ferramenta pedindo saúde para essas pessoas, pedindo para que se recuperem, pedindo para que, né, que fiquem bem, e nem sempre a nossa prece é atendida. Às vezes as pessoas desencarnam, mas eu não acredito que nossas preces ficaram sem resposta. De alguma forma, elas vão chegar até nós, seja nos acalmando, seja nos dando a compreensão, seja envolvendo aquele espírito que desencarnou. Então, a prece, ela nunca vai ficar sem resposta, né? Por mais que a gente ache que não foi atendido conforme a gente queria, conforme nossos desejos e as nossas necessidades, sempre ela terá uma utilidade. E como tu falaste, a gente não precisa fazer isso como um ritual, como uma obrigação, eu vou fazer minha prece em tal horário, de tal forma, em tal posição, porque é isso que tem que ser feito. Ela tem valor, quanto maior o valor, quando a gente faz com mais sinceridade, né? Às vezes, um muito obrigado de coração, ele vale mais do que uma prece longa, recitada, com muitas palavras que a gente não tem nem consciência do que está dizendo. Então, num momento em que a gente é colocado diante de um ato difícil, como a gente está falando agora, às vezes a gente precisa conviver e uma pessoa que está ali numa reação difícil, nos ofendendo, nós não precisamos fazer nada diferente, nada muito complexo. Então, apenas elevar o pensamento e pedir sabedoria, pedir serenidade para agir diante daquela situação, com certeza nós vamos receber esse auxílio, né? De alguma forma, nós vamos receber esse auxílio. E, mais uma vez, eu gostaria de frisar isso. Sei que eu estou repetindo, mas é porque eu acho que é muito importante. Não existe prece sem resposta. De alguma forma, esse auxílio vem, né? Então, eu diria isso. Utilizem essa ferramenta. Utilizem essa ferramenta no dia a dia, sem precisar parar nada. Eu posso continuar fazendo o meu trabalho sem que ninguém perceba o que eu estou fazendo, mas alguns segundos que eu eleve o pensamento, num ato de gratidão ou solicitando um auxílio de paz, de sabedoria, de serenidade para enfrentar uma situação, vou receber, sim, o auxílio e vou receber a resposta. Mas isso não tira de mim também a responsabilidade de me esforçar para isso, né? Não basta a gente pedir auxílio e deixar que o plano espiritual faça tudo por nós. Aí a gente pode e o não me ajudar. Aí entra o faça por onde que eu te ajudarei, né? Então, assim, eu devo utilizar a ferramenta da prece, eu devo solicitar o auxílio, mas eu tenho que ter a sabedoria que eu tenho que fazer a minha parte.
E aqui, Mari, rapidinho, só porque eu ouvi esta frase durante muitas e muitas vezes durante essa pandemia, então eu gostaria de colocar aqui agora o quanto eu ouço essa frase. Agora, eu acho que devido aos acontecimentos, elas estão diminuindo, porque as pessoas acho que estão começando a se dar conta, mas muitas vezes eu ouvi as pessoas dizerem assim, não vai acontecer, eu não tenho medo, porque Deus vai me proteger. O meu Deus vai me proteger. Então, assim, eu não, mas vocês não estão se reunindo com as pessoas? Não, mas lá em casa a gente se reúne, porque o meu Deus me protege. Eu sei que Deus vai cuidar de mim. Então, é uma coisa, assim, que a gente vê que é tão absurda, porque se Deus tivesse, se fosse assim, Deus vai cuidar. Gente, são mais de 200 milhões de pessoas. Então, será que Deus não cuidou dessas pessoas? Ele vai cuidar só de mim? Então, é uma coisa que eu preciso fazer a minha parte. Eu não posso esperar que Deus resolva tudo, né? Achar que Deus é um ser que está lá com a missão de cuidar exclusivamente de mim. Isso é muito orgulho, muito egoísmo da nossa parte, né? Então, a gente recebe auxílio, sim, como eu acabei de falar agora, através da prece. Nenhuma prece fica sem resposta, na medida do possível e do que é realmente necessário para nós. Agora, achar que eu não preciso usar máscara, que eu posso me aglomerar porque Deus está cuidando de mim, isso é fora de lógica. E, infelizmente, a gente ouve diariamente as pessoas agindo desse jeito. Então, eu costumo fazer a seguinte comparação. Eu vou pegar o carro agora na hora de ir para o serviço amanhã, e eu não vou olhar quando eu for atravessar a RS 30 ali, porque Deus está cuidando de mim. Né? Então, não, todos os dias eu faço isso, eu olho para os dois lados. Então, usando essa mesma lógica, a gente precisa fazer a nossa parte, sim, em qualquer sentido da vida, não só na pandemia, mas fazer a nossa parte, porque Deus nos protege, sim, mas a gente precisa, né, colaborar para que isso aconteça. Que bom, Lu, estar contigo aqui nesta noite. Assunto eu teria contigo para um monte de tempo ainda, mas estamos chegando no final das nossas reflexões da noite. Antes de fazer o encerramento e o convite para nossa próxima live, eu gostaria que tu te despedisse. Uhum. Bom, agradecendo, então, mais uma vez, obrigada, Mari, de coração. Sei que tu me passou aqui uma energia muito boa, e foi um momento muito agradável, eu gostei muito de estar aqui. Agradecendo todos, porque mesmo não estando presente, eu sei que também me passaram essa energia boa que eu recebo lá na sociedade, das pessoas que estão participando. E, como encerramento só, eu queria deixar isso, que a gente possa nos abastecer de coisas boas, para que diante dos obstáculos a gente possa ter muita coisa boa para derramar, né, para compartilhar, e que a gente possa, mais uma vez, colocar em prática esse ensinamento tão importante. Cuidar de nós mesmos, para que, dessa forma, a gente esteja cuidando do nosso próximo, amar a nós mesmos, para que a gente possa amar ao nosso próximo, e nos respeitarmos sempre, e que dessa forma a gente possa seguir evoluindo sempre. Uma boa noite a todos, muito obrigada, a presença de todos, e até a semana que vem, que a gente vai estar aqui de novo. Esta energia, Lu, que tu mencionaste, realmente eu também senti. E eu acredito que seja como é que eu vou dizer? A ideia deste projeto de lives é esta. Também esta. Né? Trazer reflexões de uma forma leve, de uma forma informal, mas que nos abastece tão ricamente de conhecimento e de ideias que a doutrina espírita nos traz, mas na prática, para o nosso dia a dia, que não fique lá longe na teoria, a doutrina espírita, e a gente aqui tão distante. Né? Então, estas lives da sociedade estão sendo muito felizes, eu sinto isto por esta troca informal e leve entre amigos,
de conhecimentos tão importantes e que fazem tanta diferença para a nossa vida diária. Gostaria de te agradecer pelas tuas palavras, pelo compartilhar de situações, de reflexões tão importantes e que podem sim fazer grande diferença no nosso dia a dia, na nossa convivência, na família, entre amigos, no nosso círculo de trabalho, as pessoas do nosso serviço. Muito obrigada, Lu, pela tua disponibilidade. Aproveito também para convidar a todos para a próxima segunda-feira, às 20 horas, aqui na nossa página do Facebook, a nossa última live desta segunda temporada, aonde teremos a colaboradora da Sociedade Espírita Amor e Caridade, Vânia, abordando o tema reencarnação para além dos mitos, um olhar espírita livre e pensador. Convidem os amigos para assistir, participem enviando perguntas e lembrando que todas as lives da primeira e da segunda temporadas estão disponíveis aqui na nossa página do Facebook, bem como no nosso canal do YouTube, que é Sociedade Espírita Amor e Caridade Osório. Muito obrigada aos amigos que estiveram conosco hoje, compartilhando dessas informações, mandando seus comentários, mandando suas perguntas. E, em nome da Sociedade Espírita Amor e Caridade, eu peço que continuemos nos cuidando. Um grande abraço fraterno para todos. Boa noite, fiquem bem.